Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem está falando é o pastor missionário Jussi Eduardo Costa, da Missão Batista Beira Rio, aqui em Teresina, Piauí, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E mais uma vez tenho o privilégio de gravar este momento de reflexão que eu mesmo denominei como café com palavra. E no dia de hoje eu quero falar de um assunto muito complexo. Talvez eu divida ele em 2 ou 3 partes, não sei. Mas eu quero conversar com você sobre um assunto chamado maldição. É correto um crente em Cristo Jesus amaldiçoar alguém? Qual é a diferença do Velho Testamento, a qual nos dá direito a amaldiçoar vidas? E qual a diferença do Novo Testamento que nos dá orientação para não fazer esta prática? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o Novo Testamento. Eu quero começar a falar sobre a questão do não amaldiçoar uma pessoa. Uma coisa é até falar mal de alguém, que já é algo errado. Quando você fala mal de alguém, quando você julga ou pré-julga alguém, você já está infringindo um conceito, um contexto bíblico. Porque quando você julga, quando você fala mal, quando você tece algum comentário pejorativo sobre alguém, você deve lembrar das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele disse que é muito fácil você olhar o cisco no olho do teu irmão, mas não ver o arqueiro que está no teu. O que significa isso? Você está vendo um cisco no olho do teu irmão, mas não está vendo que tem uma trave no teu olho que não está te deixando ver nada. O cisco incomoda, faz a pessoa ficar piscando, mexendo. Agora a trave, ela fecha o olho, ela não deixa a pessoa ver nada. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que julga, aquele que faz um comentário, seja ele pejorativo, esta pessoa que mediu alguém, um dia também será medido por ele, Jesus. Porque Jesus disse que ele não veio ser juiz e nem condenar ninguém neste mundo, mas ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Mas vai chegar o dia que o Cordeiro de Deus, que não julga, mas tira o pecado do mundo, será o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis, e estará sentado no seu trono, e ali estará julgando todas as pessoas que viveram de Adão até o final dos tempos. E neste julgamento, nem eu e nem você estaremos livres de sermos medidos por aquilo que nós falamos. É por isso que eu costumo falar:
Você fazer um comentário de uma pessoa, principalmente pejorativo, você tem que ter uma índole muito boa e muito grande. Você tem que ter um caráter ilibado a ponto de ninguém poder te apontar um cisco sequer. É isso que o texto diz. Você não vê o cisco do teu olho, mas vê a trave do teu irmão. Então, quando você não tem um caráter ilibado, quando você não tem uma postura ilibada, é melhor você não fazer nenhum tipo de pré-julgamento sobre uma vida. Mas, como disse, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre bênção e maldição. Hoje talvez eu tome um pouco mais do tempo do café com palavra, mas eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 12, que diz assim: o amor não seja hipócrita. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, na perseverança. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, socorrei uns aos outros em suas necessidades. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Queridos, a vida cristã é uma vida muito séria. E eu tenho um grande defeito. O meu maior defeito é que eu não mando recado por ninguém e para ninguém. Quando eu tenho que falar alguma coisa, seja na igreja, ou seja diretamente com uma pessoa, eu falo diretamente com a pessoa ou com a igreja. Eu não fico usando subterfúgios. Até mesmo na igreja, quando eu prego, eu tomo muito cuidado para não usar problemas pessoais que eu estou enfrentando para falar com quem eu estou tendo um problema. Não é essa a minha função como pastor. A minha função como pastor é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é ficar mandando recadinho para A, B, C ou D da igreja que não concorda comigo. Quem não concorda comigo, chamo do lado, converso. Se precisar de testemunhas, chamo testemunhas e resolvo o problema. O grande problema que acontece dentro da igreja do Senhor Jesus, hoje eu vou usar mais o meu óculos, não tenho este costume, é que a palavra do Senhor diz que nós devemos amar os nossos irmãos sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia, no nosso termo latino, é uma palavra ofensiva. Só que no grego, hipocrisia significa máscara. Todo ator grego, ao se apresentar no panteão, ele usava máscaras para interpretar os seus personagens.
E daí surgiu então a palavra hipocrisia, ou seja, alguém que se esconde atrás de alguma coisa. Aí sim se torna um termo pejorativo. Porque a partir do momento que você se esconde atrás daquilo que você não é, a partir do momento que você se esconde atrás daquilo que você não vive, você está praticando o ato teatral da hipocrisia. E isso o Novo Testamento condena. Mas o texto diz que nós devemos amar sem hipocrisia. Mas o texto também diz que nós devemos ter um amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra, mesmo que você possa não gostar 100% daquele irmão, mas você deve tratá-lo com amor e com honra para que Deus trabalhe em sua vida. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servir ao Senhor não é somente fazer a obra de Deus, não é só distribuir folheto, pregar, cantar, não é somente limpar a igreja. Servir ao Senhor é um ato de extrema alegria e prazer. É um ato daquela que mais ou menos que se você não fizer, tá faltando alguma coisa na tua vida. É como se você ficasse 2, 3 dias sem beber água e sem comer. Você começa a desidratar, você começa a morrer de inanição. Então, quando eu falo de fazer a obra de Deus deve ser algo na minha vida tão valorosa, tão importante, que eu devo fazer com toda a alegria. Mas eu vou pular aqui a questão da hospitalidade, não vou pular a questão da necessidade. Quantas pessoas, quantos irmãos estão passando por necessidade, inclusive alimentar? Quantos irmãos estão pedindo ajuda para poder colocar o pão de cada dia sobre a sua mesa? Eu sei que os dias estão maus. Eu sei que os dias estão terríveis. Eu mesmo tenho um sobrinho que há 4 meses não recebe. Ontem um sobrinho meu foi demitido. Ontem tive informação da saúde da minha irmã. Eu mesmo estou aqui com problemas terríveis que só pela graça de Deus eu vou poder passar por algumas cirurgias e, quem sabe, sobreviver. Irmãos, as coisas não estão fáceis para ninguém. Todos estamos passando por necessidades. Mas quando o irmão em Cristo pede um socorro, se você não tem como ajudar, fale a verdade. Neste momento eu não posso te ajudar. Agora, se você pode ajudar e não ajuda, eu quero te dizer que você está cometendo pecado. Sim, pecado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas voltando aqui à questão da maldição. A maldição é uma coisa muito grave e muito nociva. Eu vou dividir em 2 partes esta mensagem.
Eu quero dizer que a maldição começou no dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis. A partir daquele dia, primeiro lugar, a mulher recebeu a maldição de ter multiplicado as dores de dar à luz, as dores de parto. Mas também ela recebeu a maldição de ser subserviente de seu marido. Tanto é que o texto diz que os teus desejos serão do teu marido. A mulher perdeu aquilo que Deus tinha dado a ela. Lembra-se que quando Deus criou Eva, ele trouxe até Adão. Adão disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher. E Deus disse que ela seria adjutora de Adão. Ora, se Adão era administrador, um adjutor de administrador é alguém igual a ele, que cumpre os mesmos papéis. Mas a mulher, por causa da maldição do pecado, perdeu esse título de adjutora. E infelizmente, até os dias de hoje, nós vemos tantas mulheres sendo humilhadas, pisoteadas por homens, mulheres sendo castradas nos países asiáticos e nos países africanos, mulheres que têm capacidade profissional gigantesca, ganhando metade do que um homem ganha. Existe uma guerra sem necessidade entre homens e mulheres. E tudo isso por causa de uma maldição. Mas a maldição seguiu, porque Adão e Eva não foram bons pais, não souberam ensinar os seus filhos o caminho do Senhor e o serviço ao Senhor. E o resultado foi um ciúmes doentio de Caim, que o levou a matar o seu irmão Abel. E aí diz o texto que foi colocado uma marca em Caim, uma marca de maldição, para que ninguém tocasse em Caim e nenhum dos seus descendentes. Alguns meio loucos dizem que essa marca é a cor da pele. Gente, isso é balela. Ninguém sabe qual é essa marca da maldição que Deus colocou. Ninguém sabe, e talvez só vamos ficar sabendo no dia que Jesus voltar. Por quê? Porque todos os descendentes de Caim que tinham a marca da maldição morreram no dia do dilúvio. E somente a família de Noé sobreviveu. E por causa da maldição, os animais passaram a ser mortos para alimentar os homens. Por causa da maldição, o homem tem que trabalhar, e trabalhar muito. O meu pai tinha o costume de dizer que o trabalho edifica o homem. É verdade, mas o trabalho é uma maldição, porque Deus disse: por causa do teu pecado, hoje a terra vai produzir abrolhos, ela vai produzir ervas, ela vai produzir tudo que não presta. E você vai ter que trabalhar a terra e do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Por causa da maldição, a pena de morte foi autorizada por Deus.
Por causa da maldição, muitas coisas aconteceram no Velho Testamento. Mas isso já é uma outra história. E amanhã, no Café com Palavra, eu vou dizer a você que no Velho Testamento era natural e normal amaldiçoar alguém. Tanto é que um dos mandamentos de Êxodo 20 é olho por olho, dente por dente. Ou seja, se te fizer mal, faça também. Mas eu não posso me esquecer que no meio de todas as maldições que haviam no Velho Testamento, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, criou 10 cidades de libertação. 10 cidades para onde que as pessoas que cometessem algum erro fatal fugissem para lá e ficassem lá, e lá nenhum mal aconteceria a elas. Só que se ela saísse da cidade e alguém visse, poderia matá-la. Mas Deus, por graça e misericórdia, lá no Velho Testamento, criou 10 cidades. 10 cidades, chamadas cidades refúgio. E amanhã nós estaremos vendo o refúgio que Deus nos dá no Novo Testamento em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Ele continue te dando a graça e a paz. E eu peço para você desde já, não amaldiçoe ninguém, abençoe. Mesmo aqueles que falam mal de você, que mentem sobre você, que desejam o teu mal, que estão lutando para destruir a tua vida, abençoe esta vida. Porque o texto diz, e nós vamos entender isso claramente, que quem abençoa essas pessoas, brasas vivas são colocadas sobre a cabeça dessas pessoas. E ai dessas pessoas que no dia final tiverem essas brasas vivas sobre as suas cabeças. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.